Boa tarde, senhora Nilzete Pacheco, e seja bem-vinda à nova Refugee and Migration Clinic. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar na minissérie de podcasts da nossa clínica, que, ao longo do mês de março, destacará trabalhos relevantes na área das questões de gênero em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, gostaríamos de começar perguntando qual é o seu papel na promoção dos direitos dos imigrantes em Portugal. A promoção, qual é o meu papel? Eu acho que o meu Sim. papel ele é importante e fundamental para integrar e incluir os migrantes, com informações sobre os seus direitos e deveres, fazer com que as pessoas tenham uma participação e inclusão em todo o processo em Portugal, desde dos seus direitos sociais aos direitos políticos, a todos os direitos. E também o esclarecimento de informações fidedignas que nós temos e oferecemos a esses migrantes. Sim, perfeito. E aprofundando um pouco mais sobre esse trabalho, poderia descrever um pouco da atividade que você se foca, esses principais objetivos, o que na integração você trabalha mais especificamente? Olha, a associação tem aqui várias maneiras de integrar a comunidade imigrante. Como Uhum. referi há pouco, o próprio direito às informações, ela Uhum. é fundamental e ela é importante, e todo imigrante tem direito a ter as informações e informações fidedignas. Nós temos aqui vários apoios, como os direitos sociais, nós temos aqui o apoio ao acesso ao emprego e à formação, onde essas pessoas são esclarecidas e apoiadas para que elas possam ter uma vida digna, um trabalho digno e também um salário digno. Também temos apoio aqui, sobretudo das mulheres empreendedoras, onde nós Uhum. fazemos a mentoria, onde fazemos o diagnóstico dessa necessidade, do que elas estão a fazer, desde o ter uma ideia de negócio até um negócio já formalizado, com algum sucesso e também algumas dificuldades aqui pelo meio. E, nesse sentido, nós orientamos para que elas possam saber quais são os direitos, saber Uhum. como é que funciona a parte dos impostos, as finanças e isto, Claro. para depois seguir, fazer um plano de negócio ou algum tipo de mentoria que seja adaptado à realidade dela. Sim, perfeito. E tocando nesse ponto, então, da questão das mulheres empreendedoras, eu queria perguntar um pouquinho sobre as questões de gênero. Em relação a essas questões, principalmente girando em torno dos imigrantes, quais são os problemas mais urgentes que marcam o debate hoje em dia? Eu acho que são muitos os assuntos que marcam o Uhum. debate de hoje em dia. Primeiro, é preciso ter uma política migratória inclusiva. Hoje nós temos, no âmbito político, um discurso retógrado, um discurso muito antigo, que não é um discurso inclusivo nem para homens nem para mulheres, não é um Uhum. discurso que vai apoiar. Primeiro, eu acho que esse discurso político ele tem que ser melhorado. A parte, temos que identificar os decisores políticos, entender a importância do imigrante aqui em Portugal, a nível Uhum. não só do gênero, mas nesse caso do gênero, fazer com que, eu diria que não é só facilitar, mas o processo, por exemplo, de algumas certificados de habilitações em Uhum. Portugal, é muito complicado, é muito difícil, para que essas pessoas podem ter aqui uma igualdade perante os próprios portugueses. E essa igualdade Uhum. é tanto de homens como de mulheres, que falta pensar, falta discutir essa realidade em relação isto. Em relação aos homens e mulheres no trabalho, há o trabalho precário muito grande em relação, por exemplo, às mulheres, né? Sobretudo aquelas que têm mais alguma dificuldade na compreensão da língua, né, mesmo algumas falantes de língua portuguesa, que acabam por ter um trabalho precário e um salário precário em relação aos homens, né? Sim. Então, você já acabou respondendo um pouco da minha próxima pergunta, que era como seu trabalho cruzava com o direito das mulheres. Então, eu gostaria de perguntar se, além das questões do empreendimento, se tem outra área que também toca especificamente ao direito das mulheres na associação, ou se é realmente mais dirigido ao empreendimento. Não, nós temos vários aqui apoios. Como eu disse, eu acho Uhum. que é fundamental, quando nós falamos,
de igualdade, a gente tem que falar de direitos. Quando temos que falar de direitos, temos que falar de igualdade. A associação procura fazer com que essas pessoas tenham igualdade de direitos através do quê? Da regularização dos documentos, para que Sim, essas pessoas podem ser regularizadas, porque nós estamos a falar de trabalho, de emprego, de respeito, de igualdade, mas se elas não tiverem documentadas, se elas não tiverem regular, isso é não funciona. E, nesse sim. sentido, a associação prima mesmo para que essas pessoas sejam regularizadas, que elas tenham seus direitos consagrados, todos eles, através dessa regularização dos documentos. E, nesse sentido, a associação sempre batalhou para que essas pessoas pudessem ter todos os outros temas, formação, inclusão, empreendedorismo, direitos sociais, o trabalho, e etc., tudo através dessa regularização dos documentos, que elas pudessem ser regularizadas. Não sei Claro. se respondi. Sim, sim, claro, respondo sim. E poderia compartilhar uma experiência marcante enquanto trabalhava nessa área? Alguma, algum episódio específico? Olha, Maria, eu ainda trabalho nessa área, eu Sim, 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 iniciei o sim, meu sim. trabalho nessa área É. propriamente em 2000, embora eu esteja aqui mais focado muito mais numa parte empresarial ou Uhum, empreendedora, faço também agora parte da gestão da associação, uhum. e houve imensos momentos. Eu posso citar momentos bons como momentos menos bons. Você quer que eu falo sobre a situação do imigrante ou do empreendedor? O que que seria? Alguma experiência que lide tanto a questão de gênero quanto a questão da imigração? Pode ser tanto boa quanto negativa. O que te marcou? Olha, eu acho que o que marcou muito foi saber que houve um senhor que Uhum. matou a sua esposa grávida de 7 meses, Nossa. porque ele não tinha condições de sustentar a família. E ele teve, enfim, foi uma situação muito triste. Era um Sim. imigrante, que ele não tinha emprego, ele não tinha nada, e ele era apoiado só pela associação a nível da alimentação, a nível de outros tipos de apoio alimentar, apoios a vestuário, outros tipos de coisa. Sim. Isso marcou porque a pessoa não estava documentado, precisava trabalhar, tinha um filho de 7 anos e uma mulher grávida. Isto impactou e foi mesmo grave. Se houvesse uma forma na altura do Estado entender e compreender que essas pessoas vêm para Portugal, que essas pessoas são importantes, que essas pessoas contribuem para Portugal, essa Sim. situação e outras situações, elas com certeza, eu não poderia estar a contar essa história, mas foi bastante triste. Histórias alegres foram imensas, onde os Que bom. utentes nos reportaram que a associação ajudou e permitiu que elas pudessem ter as suas habilitações reconhecidas, habilitações literárias reconhecidas em Portugal, como o reconhecimento também por parte de empreendedores que tinham imensa dificuldade, já tinham tentado uma ou duas vezes até Uhum. chegar à associação, e depois está sempre a agradecer por a associação ter dado os caminhos e mantido esse caminho para que elas pudessem ter sucesso, como alguns casos também que nós conseguimos aqui fazer com que o trabalho precário, quase um trabalho que, enfim, mesmo precário, quando eu digo precário, era a pessoa trabalhar 4 horas por dia e receber 200 euros, Uhum. e a associação ajudar nesse processo. Uhum. Temos aqui uma série de casos de sucesso e também casos de insucesso, né? Sim. E tendo em conta toda essa diversidade de experiências, qual seria a sua principal inspiração e motivação para advogar pela equidade de gênero, especialmente nesse âmbito de imigração? Eu acho que a minha maior inspiração, ela vem, na verdade, das pessoas, das Uhum, necessidades que essas pessoas têm, que acaba por nos fazer evoluir. uhum, E eu comecei no movimento associativo, o apoiar imigrantes, não era porque eu precisava, foi o uhum, contrário. Eu acho que eu sabia
eu tinha informações que poderia ajudar essas pessoas a integrar e incluir em Portugal. Por isso, eu acho que Uhum. a inspiração foi verificar que outras pessoas que não tinham os conhecimentos que eu tinha estavam a passar por situações muito precárias e eu poder ajudar essas pessoas. Sim. Então, para concluir a entrevista, teria algumas palavras finais para dedicar no contexto do Dia da Mulher? Ah, com certeza. E eu vou. Essa entrevista, isso também não foi a propósito, e eu vou mencionar uma situação muito recente, com algumas horas, Sim. que foi o Brasil ter vencido um prêmio como Uhum. melhor filme. E esse prêmio foi dedicado a uma pessoa, a uma mulher resiliente, que Sim. ela perdeu o marido, para não perder a família, ela teve aqui que fazer, né, uma expressão antiga, mas das tripas coração, e por isso é assim, nós mulheres, ou as mulheres de forma geral, não pode perder o foco, não Sim. pode deixar de acreditar em si, e não pode também deixar de pedir ajuda, pedir apoio, porque nós falamos disso, das mulheres, mas também nós não podemos esquecer que a saúde mental, embora eu sei que não seja um tema, mas muitas das mulheres têm vergonha ou medo de pedir apoio à saúde mental. E isso tem a Sim. ver com a nossa resiliência. Quanto mais forte eu for, melhor eu vou ser para mim e para quem está à nossa volta. Por isso é assim, a todas as mulheres, continue a ser resiliente, tenha foco e dedicação, que eu tenho certeza que vai dar frutos todo esse empenho e este empenho que tem. Sim, perfeito. E com essas palavras finais, muito importantes, nós da NRMC gostaríamos de agradecer a sua presença e participação nesse projeto, em celebração do Dia da Mulher, e nós concluímos assim essa entrevista. Mais uma vez, obrigada pela participação, pela disponibilidade, e nós desejamos um resto de bom dia. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, e eu fico mesmo muito contente de ver meninas tão novas, tão jovens, trabalhando e ajudando. Tal, uma das perguntas que você falou, o que que me motiva? Eu Sim, acho que vocês têm que continuar com essa motivação e de querer ajudar, querer, porque a ajuda é a informação, querer levar sim, para frente esse propósito. Eu agradeço e parabenizo pela essa atividade e espero que vocês continuem a ser resilientes para manter com essas atividades e apoiar outras pessoas e outras mulheres.